Olá, boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou a psicóloga Juliana Nakazaki e hoje estou aqui através do Portal Me fazendo essa live especial, um presente do Portal Me pela comemoração dos 10 anos, para falar sobre o suicídio. Então, sejam bem-vindos. Apesar de ser um tema um pouco polêmico, acredito que seja bastante proveitoso. Vou deixá-los bastante à vontade para que vocês realmente falem sobre alguma experiência, se vocês tiverem alguma dúvida, para a gente tentar realmente fazer da melhor forma possível esse bate-papo. E boa noite, espero que vocês aproveitem a live de hoje para a gente poder tirar um pouquinho desse tabu sobre falar sobre suicídio. Olá, boa noite. Vamos aguardar um minuto. Boa noite. Se vocês puderem falar o nome de vocês e a região de onde vocês estão falando. Boa noite, Marcela. Bom, podemos começar, novamente, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Juliana Nakazaki, sou psicóloga. Estou aqui no Japão, na província de Aichi. E hoje vim falar um pouquinho a respeito do tema suicídio. É um tema polêmico, é um tema muito delicado e muitas pessoas ou têm muitas dúvidas ou têm medo e um pouco de receio de falar a respeito a respeito do suicídio. Atualmente existe uma estimativa de que a cada 40 segundos no mundo uma pessoa se suicida. Isso é um dado muito alarmante. A Organização Mundial da Saúde tem uma preocupação em saber a respeito disso, em ter os dados, a coleta de dados o mais atual e o mais recente possível, mas nem sempre isso acontece porque muitas vezes o suicídio ele não é declarado. A causa da morte não fica claro que foi um suicídio. Então isso atrapalha a questão do levantamento de dados, mas sabe-se que é uma quantidade de pessoas muito grande e por conta disso é muito alarmante. O que a gente sabe a respeito do suicídio é que ela é uma das 10, está na lista das 10 principais causas de morte. É muito comum, talvez mais do que a gente imagina, mas ao mesmo tempo ela tem algumas características. O suicídio ele pode ser sim algo espontâneo ou impensado e impulsivo, mas algo que é importante salientar é que mais de 90% das pessoas que cometem o suicídio são acometidas de algum transtorno mental. Elas têm um comprometimento da noção da realidade e por conta disso elas acabam cometendo suicídio. Então, apesar, como eu disse, dele poder ser algo espontâneo e impensado, e infelizmente as pessoas não conseguem, e é irreversível, mas a maioria dos suicídios ele é planejado. A pessoa coloca aquilo como objetivo, ela imagina, ela determina o dia, ela determina o método, de acordo com a situação e de acordo com o que ela tem ali próximo a ela. E o que eu gostaria de falar com vocês hoje é que, na verdade, existem sinais que a pessoa
vai apresentando quando ela começa a pensar sobre suicídio. Dentre os transtornos mais comuns, psicológicos ou psiquiátricos, estão a depressão e a bipolaridade. Outras questões como carência afetiva, como foi comentado, né? A questão do estresse, do cotidiano, as pessoas realmente elas têm apresentado uma desesperança maior, uma falta de perspectiva, e por conta disso elas acabam não conseguindo estabelecer um vínculo positivo com a vida. Tem uma frase muito famosa, né, de Augusto Cury, que na verdade, qual é a intenção do suicida? Não é acabar com a vida, e sim acabar com a dor. Todas as pessoas que se suicidaram, elas estavam passando realmente por um momento de sofrimento muito grande, muito intenso. Então, os principais sinais de alerta que as pessoas dão são, primeiro, o isolamento social, né? Depois, a questão do diagnóstico de um episódio de um transtorno depressivo num grau um grau severo, elevado, né, da doença, da patologia, onde a pessoa realmente não consegue sozinha estabelecer ou se restabelecer. Por isso é tão importante, é fundamental que todas as pessoas que sofrem de depressão sejam acompanhadas por uma equipe especializada, pelas pessoas da família, por amigos que precisam também ser orientados para dar o suporte da forma mais adequada. Então, a questão dos passos, né, de como o suicídio acontece, na verdade, existe uma ideação, como nós chamamos, que chama ideação suicida, ou seja, o pensamento recorrente a respeito do suicídio. Depois existe a tentativa, né, e o suicídio propriamente dito. A maior parte dos transtornos mentais, como eu falei, esquizofrenia também faz parte, mas bipolaridade e depressão, né? Como a Silvânia falou, o tratamento é sempre muito importante, e essa continuidade, né, essa manutenção do tratamento também é fundamental. Então, claro, é difícil para qualquer pessoa admitir que está doente. Nós temos essa dificuldade em admitir que precisamos de ajuda, que nós precisamos do apoio, de suporte, e que sozinho nós não conseguimos controlar a nossa própria vida. Mas na verdade todas as pessoas têm dificuldades e todos nós precisamos de do apoio do outro. O que eu percebo é que as pessoas começam a entrar no movimento de isolamento a partir do momento que não conseguem admitir que precisam de ajuda. Aos poucos a pessoa vai trilhando, né, um caminho cada vez mais solitário. Ela vai se fechando mais, ela tem cada dia que passa, maior dificuldade para se relacionar com as pessoas, maior dificuldade de expressar os seus sentimentos. Então tudo isso assim, acaba potencializando, né, os efeitos da doença na pessoa. A dependência química também é um dos casos, né, uma das questões relacionadas com o suicídio, seja de álcool ou de drogas, lícitas ou ilícitas, né, e o tratamento é realmente bastante importante. No caso, ainda voltando às estatísticas, as mulheres elas têm uma maior vulnerabilidade na questão das tentativas, né? Então, para cada homem que tenta o suicídio, nós temos 2 ou 3 mulheres, mas em compensação, os homens são que realmente cometem mais do que as mulheres. As mulheres têm a maior porcentagem na parte das tentativas, e para os homens, eles realmente cometem suicídio 4 vezes mais do que as mulheres. Os tratamentos do suicídio, eles são muito
Na verdade, o suicídio ele não é uma doença, né? Ele é o resultado de uma patologia. Então, por isso que é importantíssimo que as pessoas, quando comecem a se sentir estranhas, diferentes, sem motivo aparente, né, que elas não conseguem determinar exatamente o que elas estão sentindo ou por que elas estão se sentindo daquela maneira, é fundamental que a ajuda seja procurada, uma ajuda especializada, né? Então é importante que a gente comece a quebrar esse tabu com relação à psiquiatria, com relação à medicina, com relação à psicologia, porque o mundo está, né, num movimento de adoecimento, principalmente do adoecimento mental. Então, as pessoas estão muito focadas no externo, no exterior, então o físico precisa estar perfeito, mas se o mental não estiver em equilíbrio, o físico, depois de um tempo, ele passa, né? Ele perde essa importância, né? Essa relevância. Quando a gente fala sobre suicídio, então nós estamos falando em pessoas que realmente estão num grau elevado de uma patologia. Nós aqui no Japão temos, infelizmente, várias notícias a respeito de suicídios. E um dado alarmante, alertado, né, pelas organizações da saúde, é com relação ao crescimento de suicídios entre adolescentes. Eu acredito que todos vocês que acompanham as notícias do Facebook e de outras redes sociais estão acompanhando e tomando conhecimento a respeito de duas questões importantes voltadas a esse tema do suicídio. Uma das... eu já vou falar um pouquinho a respeito disso, né? Novamente vou cumprimentar todos vocês, para quem entrou agora na live. Essa é uma live especial, né, promovida pelo Portal Me, falando um pouco sobre suicídio, esse tema tão polêmico e tão complexo. E vocês sejam bem-vindos, né, e fiquem à vontade para poder fazer algum questionamento ou algum relato a respeito desse tema, ok? Meu nome é Juliana Nakazaki, eu sou psicóloga. Essa questão dos sintomas, né, dos sinais de alerta que a pessoa apresenta, são extremamente importantes que as pessoas ao redor consigam perceber. Então, por exemplo, uma pessoa que naturalmente já é mais introvertida, já é mais quieta, já é mais reservada, fica um pouco mais difícil de você conseguir identificar isso, principalmente na correria do dia a dia, mas é fundamental que a gente consiga prestar atenção nesses sinais de falta de esperança, de desânimo, de cansaço. A fisionomia da pessoa parece sempre cansada, mesmo no começo do dia. Ela recusa, né, todo e qualquer convite social, então seja um jantar, seja uma confraternização, um aniversário, ela vai se isolando cada vez mais. Ela não compartilha o que você pergunta, se você pergunta se ela está bem ou se ela não está, né? Então, assim, é importante começar a perceber, né, essas pequenas mudanças. E uma das coisas que estão mais evidentes, como eu disse, na questão do suicídio entre jovens e adolescentes, é os pais prestarem atenção na mudança de comportamento de seus filhos. Mudança na questão de apetite, de deixar de fazer as coisas que gosta, seja um esporte, seja uma atividade, por exemplo, como a música ou a dança, de se relacionar diferente com as pessoas, de começar a não socializar mais com os amigos. Tudo isso faz parte são sinais de alerta que a pessoa apresenta quando ela está começando, né, desenvolvendo, por exemplo, um quadro, né, um transtorno depressivo. É lógico que
existem vários pacientes, né, depressivos que nem sempre associam a tristeza como algo o mais importante da patologia, né, o mais importante do transtorno, e sim essa perda de funcionalidade. Então a pessoa já não sente mais prazer em desenvolver, em realizar nenhuma atividade da vida diária, como trabalho, como amigos, como família, opções de lazer, né, nada. A pessoa vai se isolando cada vez mais, a pessoa vai abrindo mão das coisas, dos interesses, né, do que gosta de fazer, e não é algo que ela faz porque ela quer, né. O transtorno realmente começa a ganhar uma proporção muito grande, e por conta disso ela não consegue, né, aos poucos lidar com isso. Bem, algumas orientações com relação ao seu contato, ou a como abordar as pessoas e que você acredita que estão passando por alguma dificuldade, seja que elas estão depressivas ou que elas estão muito tristes há muito tempo e você não consegue lidar com isso. Nós temos uma grande dificuldade, um receio de falar sobre suicídio, pensando que se você for comentar a respeito do suicídio com alguém, você está incentivando que ela cometa o suicídio ou que ela pense a respeito disso. E as pesquisas apontam justamente o contrário, que às vezes o fato da pessoa falar a respeito é o que tira aquela angústia, né, diminui a ansiedade e faz com que ela consiga ressignificar esse desejo, essa ideação, como nós falamos. O mais importante é que a pessoa tenha possibilidade de falar sem ser julgada, né? Que as pessoas, elas acabam em alguns momentos por não saber como lidar, acabam atacando a pessoa que está abrindo o seu coração, que está expressando o seu sentimento, dizendo que ela tem que se animar, de que ela tem que tentar mudar o olhar para a vida, mas nem sempre a pessoa consegue fazer isso sozinha. Então, essa benevolência no olhar para a pessoa que tem depressão é algo que precisa ser desenvolvido pela sociedade, né, por todos nós. Não é uma questão de ser só o problema do outro, mas afeta todas as pessoas, né? A morte de alguém é algo, por suicídio, é algo muito triste. Então é importante que a gente consiga realmente ter essa visão mais benevolente de que se aquela pessoa com quem você falava no trabalho, que estava sempre alegre, de repente começou a estar menos alegre e depois menos ainda, que você tenha essa iniciativa de perguntar para a pessoa se está bem, se ela quer conversar, se está acontecendo alguma coisa. Pode ser que no primeiro momento ela não faça isso, mas pode ser que ela faça. Então, saber que existe essa possibilidade do falar sobre o que está se sentindo já é algo realmente que possa fazer a diferença para a pessoa, dela saber, dela ter certeza que a vida dela é importante para as pessoas que estão ao redor, e que é importante a gente demonstrar empatia. Nossa, como eu me sentiria ou como eu gostaria de ser tratada se eu ficasse muito triste, se acontecesse alguma coisa na minha vida e ninguém percebesse. Então, é nesse sentido, é de realmente a gente conseguir ter esse movimento. Eu sei que aqui no Japão nós temos um comportamento social diferente do que existe no Brasil, mas nós não deixamos de ser humanos. Então é importante resgatar essa humanidade dentro das relações que nós estabelecemos, seja com o pessoal do trabalho, seja com o pessoal da nossa família, principalmente os pais, né? E agora eu vou falar um pouquinho sobre, né, uma questão que todo mundo deve ter ouvido falar, que é o Jogo da Baleia Azul, e uma série nova do Netflix que fala sobre, chamada
eu vou falar em português, né? 13 razões por quê. Então, que retrata, né, uma série que conta o suicídio de uma menina, uma adolescente de 17 anos, e ela vai gravando fitas, né, contando, justificando o suicídio. Bem, sobre isso, o lado positivo desses dois assuntos, né, que estão sendo trabalhados nas redes sociais, realmente o benefício é falar sobre isso, é trazer esse assunto à tona, é propor essa reflexão, esse cuidado com, por exemplo, no caso dos pais, o que os filhos acessam na internet, do mesmo jeito que é importante falar para desmistificar realmente, de as pessoas entenderem que o suicídio é algo que está presente dentro do nosso cotidiano, não que você precise falar sobre isso o tempo todo, não é isso, mas de ter essa consciência de que isso está acontecendo com os jovens do mundo, de que isso e refletir e pensar o porquê. Por que que um jovem hoje, dentro de uma sociedade que é globalizada, onde existe muito acesso à informação, não está conseguindo ter essa maturidade para lidar com essas questões, para pensar de que a vida dele realmente não tem valor, de não conseguir estabelecer uma perspectiva positiva para o futuro, sendo que hoje, teoricamente, eles podem tudo, eles têm muito acesso, têm muita informação e existem muitas possibilidades. Então, infelizmente, alguma coisa se perdeu. E é fundamental que a gente consiga resgatar isso nos nossos jovens, e não só nos jovens, mas nas crianças, nos idosos, nos adultos, porque eu vejo que é um colapso, né, do que a gente vive de sociedade. Então, se a gente não conseguir aos poucos ir modificando isso, vai ficar muito difícil de daqui para frente a gente conseguir, fica cada vez mais difícil. Então, o importante é que a gente consiga estabelecer um ambiente onde esses jovens possam se sentir acolhidos, possam conseguir evitar entrar, né, seja num jogo, porque a questão não é o jogo. Há meses atrás era, né, o videogame que você online jogava e que tinha uma questão relacionada à asfixia. Não é o jogo X ou o jogo Y que faz a diferença. A diferença e a reflexão que precisa ser feita é por que o jovem está vivenciando isso. O que está acontecendo na cabeça e na vida desses jovens para ele realmente não conseguir estabelecer essa perspectiva positiva, dele não valorizar a vida dele, né? E, inclusive, né, o objetivo principal da live e da anterior também, que fala sobre depressão, é justamente esse, de valorizar a vida. Existe no Brasil o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que presta um serviço maravilhoso, estando disponível para ouvir as pessoas. E muitas vezes, por conta desse receio de perguntar se está tudo bem, ou de tocar no assunto, né, suicídio, as pessoas perdem a oportunidade de ajudar e de salvar uma vida. Então, é importante reconhecer o sofrimento da outra pessoa e respeitar o sofrimento. Então, o movimento não é atacar, não é julgar, não é apontar, e muito menos pedir para que a pessoa se anime como se ela realmente estivesse vivendo aquele sofrimento por opção, né? Como eu disse no começo, né, para quem entrou agora, boa noite, sejam bem-vindos. Essa é uma live que fala um pouco sobre suicídio, no intuito de trazer à tona esse assunto e de indicar os sinais de alerta que as pessoas que estão, né, com a ideação suicida, então que estão com esses pensamentos recorrentes, né, com relação a tirar a própria vida, e para tentar desenvolver, né, essa coragem de falar sobre isso com pessoas que podem apresentar, né, essa intenção.
como eu falei no começo, então as pesquisas apontam que mais de 90% dos suicidas apresentam um transtorno, né, um transtorno mental, psiquiátrico, psicológico. Então, por conta da gravidade do transtorno, elas cometem o suicídio. Ele não é, na maioria dos casos, algo inesperado ou impulsivo, geralmente ele é planejado, né? Então não é de um dia para o outro que isso acontece. O mais importante é você conseguir reconhecer nas pessoas que estão ao seu redor se existe a possibilidade dela estar pensando a respeito disso. A depressão e a bipolaridade são os transtornos mais comuns relacionados, né, aos suicidas e as tentativas de suicídio, né? Uma das coisas que eu li, né, para pesquisa, né, para fazer essa live hoje, é da importância, né, de você não abandonar as pessoas. Hoje a sociedade é muito individualista, então cada um só está pensando no que quer, no que gosta, sem conseguir perceber o outro. Então também, né, esse vídeo é uma solicitação para que as pessoas comecem a prestar mais atenção em quem está ao redor. A gente não sabe, olhando para um ou para outro, se a pessoa realmente está bem, se aquilo é só uma máscara que ela está, né, usando para poder esconder o que se sente, porque ela tem vergonha de falar o que ela sente, porque ela tem dificuldade de expressar o que ela sente. Mas se a gente conseguir ajudar as pessoas que estão, né, nesse movimento de pensar em suicídio, eu acredito que a gente vai contaminando positivamente quem está ao nosso redor para também fazer o mesmo. E isso vira uma corrente positiva de falar sobre isso sem o julgamento, de conseguir estabelecer uma relação mais próxima, mais humana com as pessoas que convivem conosco e de não ter medo de perguntar, medo de falar sobre o suicídio ou sobre a depressão, e de ir quebrando essa barreira que as pessoas que estão nesse estágio mais grave, né, de um transtorno, ou que mesmo não tendo o transtorno, elas pensam, né, tem essa intenção do suicídio, que elas consigam realmente se sentir acolhidas e delas se sentir valorizada, né? Penso que a questão da valorização da vida é algo que começa com a gente mesmo, de eu valorizar a minha vida e ver no outro o quanto a vida é preciosa. Então não é porque uma pessoa que você não conhece se suicidou que isso pode passar em branco, pode passar batido, né? A gente precisa criar essa perspectiva maior, né, de pensar no mundo como um todo e de ter mesmo, né, essa responsabilidade, de assumir essa responsabilidade que não é de salvar o mundo, mas às vezes é de ajudar um vizinho, um parente, um colega de trabalho, alguém que estuda com você, um colega de escola, e porque não custa nada, porque a gente pode fazer isso. Então, se a gente tem realmente esse poder, e as palavras têm muito poder, o fato de você conseguir ser um bom ouvinte é muito importante. Então, a gente vai conseguindo aos poucos e mudando, né, e tentando minimizar realmente o sofrimento das pessoas com a nossa disponibilidade, né? Então, para finalizar, eu gostaria de fazer um convite a todos vocês. No dia 23, agora, no domingo, vai ser realizada, né, uma palestra a respeito de depressão e suicídio na Associação Brasileira de Toyohashi, dentro do portal, né, e do meu perfil no Facebook. Existem os
as informações a respeito da palestra. É uma palestra gratuita, né? Falando um pouquinho mais aprofundadamente sobre a questão da depressão e do suicídio. A palestra precisa de inscrição, então se inscrevam pelo e-mail. Nós ainda temos vagas, né, para quem estiver interessado. Tirem suas dúvidas. Como eu falei no começo, se você tiver alguma pergunta, depois eu me comprometo, né, a responder todos os comentários que foram feitos pela live. Novamente, eu gostaria de agradecer o espaço cedido pelo Portal Me, parabenizar pelo trabalho, né, esse trabalho, esse desejo de realmente levar para a comunidade brasileira, não só no Japão, mas para divulgar, né, informações importantes a respeito de saúde, de bem-estar, da valorização da vida. E o mais legal é que é um serviço de utilidade pública. Então, essa é a nossa intenção, né, de fazer com que a informação chegue para todas as pessoas, para que a gente consiga realmente fazer esse movimento positivo de valorização da vida. Quero agradecer a presença de todos, a participação, novamente pedir desculpas se eu deixei de comentar alguma coisa importante, mas responderei a todos os comentários que forem feitos, né? No portal também vou deixar a minha página profissional do Facebook, se alguém tiver alguma dúvida, quiser falar sobre alguma questão, e de vocês também sugerirem, eu peço que vocês sugiram novos temas para a live relacionado à questão de equilíbrio, de saúde mental, de bem-estar, que aos poucos a gente vai atendendo a todos os pedidos. Então, desejo uma boa noite para vocês. Novamente quero agradecer pela disponibilidade, por vocês terem preparado um pouquinho, né, os seus afazeres para poder realmente falar sobre isso, né, de falar sobre suicídio, que não é um tema muito agradável, mas que é necessário. E nos vemos na próxima live. Uma ótima noite para quem está no Japão, um ótimo dia para quem está no Brasil e em outros locais, e espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e nos vemos na próxima. Até mais!